Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu tô começando aqui querendo saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem. Para quem não me conhece, eu sou a Camille. Dê um retorno para a gente aí, se vocês estão me ouvindo direitinho. E aí, povo? Como é que tá meu áudio para vocês? Microfone, tá acessível? Todo mundo ouvindo direitinho? Que bom, que bom. Ei, Nicole, bem-vinda. Maria Helena, o áudio tá bom. Ok, gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camille Eliane. Que bom, então, todo mundo me ouvindo direitinho. Já deu para perceber de onde que eu sou, né? Sou mineira, eu falo de Belo Horizonte com vocês. Aqui hoje está chuvoso, tá um clima bom. E aí, conta para mim aí quem está aqui, de onde que é. Essa é a maravilha. É o que a gente pode tirar de bom desse período que a gente tem vivido, né, gente? Conta para mim de que cidade que vocês são, qual estado, como é que tá o clima aí, se tá chovendo muito, se tá muito calor, se são daqui da terrinha mesmo, daqui pertinho de mim. Conta aí para mim, pessoal. E aí, enquanto vocês vão me falando, ai, o pessoal de Vitória, Espírito Santo, Adete, de Paraná, Rondônia, que coisa boa, gente. Pessoal de São Paulo, ei, que beleza. Patos de Minas, sou enfermeira e trabalho com saúde de idoso. Gente, colega, então, coisa boa. Vai agregar conhecimento hoje na aula, hein? Ana da Silva, São Caetano, Pará, ACS, minha filha, eu amo as ACS, né? Porque eu trabalhei no PSF. Nossa, eu fico muito saudosa delas. Éramos uma equipe ótima, parceria. Eu sou de Eunápolis, na Bahia. Gente, eu tenho tia aí, que delícia. Eliane, Eunápolis. Brasília, José Pacheco, coisa boa. Ceará, mas está em Niterói. Que bom! Bem-vindo, pessoal. Campina Grande, gente, como eu amo esse lugar. Adoro. Andressa, é enfermeira no ILPI. Então, vai contribuir com a aula aqui hoje, hein, Andressa? Fica à vontade. E Andressa é de onde? Que bom, gente. O Brasil todo está aqui com a gente. Campo Grande, que legal, gente. Bom, fico feliz demais de conseguir falar de um assunto que eu gosto tanto. E acredito que quanto mais a gente falar, Cachoeiro Itapemirim, quanto mais a gente falar sobre o processo de envelhecimento, sobre os cuidados para essa fase da vida, é mais fácil a minha geração vai encarar esse processo quando nós chegarmos lá, né? Então, olha só, falando um pouquinho de mim para vocês, de antemão eu já agradeço imensamente o tempo de vocês hoje. Eu prometo que eu vou tentar colocar muito mais qualidade nesse tempo que a gente vai passar juntos aqui, tá bom? Eu sou enfermeira, né? Eu formei pela PUC Minas, me especializei em enfermagem geriátrica
que é a saúde do idoso, me especializei pela pela Faculdade de Medicina, Ciências Médicas aqui de Minas Gerais. E aí ainda ficava faltando alguma coisa nesse processo de formação, assim, durante todo o período do curso de enfermagem, que é um curso excelente, que eu tive quase 5 anos de formação, a gente ainda fica achando que está faltando alguma coisa, então fui buscar um conhecimento mais específico em gestão executiva de serviços de saúde, e aí fui para a Faculdade Getúlio Vargas fazer um MBA, onde tive uma noção muito mais ampla de network, empreendedorismo, questões básicas de gestão mesmo, de autogestão, de gestão de serviços, marketing, etc, etc, que foi fundamental mesmo, né? A gente sempre tem que buscar aquilo que a gente acredita ser carente na nossa formação. E aí, desde então, mesmo trabalhando sem ser diretamente na assistência, foi muito tocante para mim trabalhar com as questões que envolvem o idoso, né? Então, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês qual que é o primeiro grande passo que a gente precisa ter quando a gente está na situação de cuidar de um familiar idoso, né? De cuidar profissionalmente de um idoso. Então, é muito importante, primeiro, a gente ter claro o que acontece no nosso organismo dentro desse processo de envelhecimento. E aí, então, despertar em nós um olhar diferenciado para essa fase da vida. Então, o meu objetivo hoje principal é esse, é plantar uma semente em vocês para que abra toda uma ideia do que acontece no nosso organismo neste processo de envelhecimento e talvez essa semente traga uma mudança no olhar para essa pessoa que vocês cuidam, não tem dúvidas de que com muito amor, né? E aí, por que é importante a gente falar sobre o cuidado específico em saúde do idoso, porque é esse olhar e tudo mais. Então, hoje eu atuo numa instituição de longa permanência, o pessoal usou o termo ILPI, né? E aí eu me lembro muito bem de que quando eu entrei nessa instituição, algumas coisas me incomodavam um pouco dentro do processo. A equipe maravilhosa, e aí todo mundo muito preocupado com as questões básicas de cuidado. Então, era banho, medicação, logo depois café da manhã, aí tinha mais medicação, e troca de fralda, e almoço, e uma rotina muito rígida em relação às questões de cuidado. E aí eu conversei com a coordenadora na época, e sempre já buscava formas de melhorar as questões comuns da enfermagem mesmo, registro, etc. Mas me incomodava um pouco a questão do olhar para o cuidado ser muito restrito a isso. A gente tinha que dar um jeito de despertar a equipe, de incomodar a equipe com alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu sempre tenho as ideias bem loucas, assim, e aí eu dei uma aula muito parecida com essa para a equipe toda e coloquei um desafio. Elas teriam que achar uma lembrança escondida no meio da residência, né? Uma charada. Só que elas teriam que ir até este local com alguma questão inerente ao processo de envelhecimento nelas. Então, por exemplo, teve menina que ficou com uma visão diminuída em um olho, né? Eu coloquei um óculos todo turvo nelas, assim. Teve menina que ficou com o ouvido obstruído, teve menina que ficou com. Todas elas, a maioria delas, ficaram com pesos, mais ou menos de 3 quilos nas pernas, nos braços, e aí bengala e andador para todas, né? Teve gente que ficou na cadeira de rodas e elas tinham que andar em duplas e se comunicar para poder matar a charada e chegar ao local que eu tinha definido e voltar até a sala do treinamento. E foi uma experiência muito legal, muito legal. Teve gente que chorou no final, porque aí cai a ficha de como é pesado esse processo, né, de envelhecimento, de como tem tanta coisa que o idoso já tem que lidar dentro desse processo, as questões inerentes a ele, com todas as mudanças corporais, nesse ambiente que a gente vive, e elas ainda vendo a postura nossa, com a melhor das intenções, né, de horário do banho, horário disso, horário daquilo, vamos trocar fralda, esquecendo outras questões inerentes a esse processo. E aí, ouvindo a equipe, colocando para mim como que foi legal esse treinamento, elas sentirem, se colocarem
literalmente, numa condição de um idoso com alguma patologia e recebendo os cuidados. E hoje eu percebo que, é claro, isso precisa ser contínuo, esse despertar, esse incomodar, para que a gente sempre traga leveza no olhar para o cuidado do outro, direcionado ao desejo do outro, à necessidade do outro. E hoje eu vejo que, assim, sempre que possível, acaba a medicação, elas já puxam a idosa para uma conversa, ou então pega alguma atividade e vai fazer, pega um livro, vai ler, dá um passeio ao redor da casa. Então muda a forma, né? Antes achava que isso era, parecia que elas estavam à toa, que elas não tinham uma atividade para ser feita. E hoje todas entendem que isso também faz parte do processo de cuidado, ser presença, estar atento, olhar para o outro. Então foi muito legal e por isso eu reforço que é importante a gente insistir e falar mais sobre isso. Dentro desse contexto, pessoal, eu gosto de reforçar, assim, no decorrer dessa minha formação na enfermagem, desde muito cedo, antes mesmo de entrar para a enfermagem, eu sempre tive muito presente a figura dos meus avós, da minha bisavó. Eu tive bisavó até pré-adolescente, assim, ela viveu muitos anos e lúcida, então eu ficava encantada com as histórias que ela me contava. Até hoje eu sou uma fã da minha avó materna. Acho que é uma mulher guerreira, batalhadora, uma história de vida riquíssima. E mesmo com pouco estudo, ela consegue ter uma clareza das coisas e formou os 4 filhos e superou um monte de coisa, um monte de perda, a perda do meu avô. Então, isso só aumentou assim o meu encantamento para essa área da vida. Na graduação, eu tive a oportunidade de estar na faculdade excelente. E aí, na faculdade, tinha, né, os grupos de extensões, assim, com a comunidade, e teve um grupo que logo eu me interessei em participar. A Heloísa está colocando assim, esse exercício é muito interessante. Quando ouço minha mãe de 98 anos falar que parece estar arrastando 100 quilos, me lembro disso. Pois é, é difícil. E é bom a gente vivenciar isso, né? E aí, na faculdade, eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão voltados para a área do idoso, que era muito legal. Éramos enfermagem, direito e o curso de matemática. Então, era muito interessante com idosos da comunidade. Eu prestei serviço voluntário num asilo. Eu chegava lá sem saber nem o que eu ia fazer, assim, mas eu queria estar ali. E sempre vi na figura do idoso uma figura de muita sabedoria, assim, de lugar de acolhida, de lugar de compreensão, sem julgar a minha energia ou a minha falação, mas de acolher, de falar, olha, né, sem menosprezar. Então, e o bom dessa visão é que isso fez crescer em mim cada vez mais o desejo de compartilhar esse sentimento que eu tenho com as pessoas, de talvez mostrar que é possível para quem quer cuidar com afeto, com profissionalismo, mas que não seja algo tão rígido, que não sofra tanto, que não fique tão pesado. Né? Eu sei bem dos percalços que o cuidado de um idoso, que o cuidado de um familiar traz para a gente. Não é tão romântico quanto as pessoas colocam, não é tão fácil e simples como as pessoas colocam, mas dá para ser leve. E eu acredito que eu consiga ajudar vocês nisso. Viu? Então, o meu propósito de vida hoje é esse, sabe? De colocar o cuidado para a pessoa idosa de uma maneira séria e descomplicada ao mesmo tempo, de uma maneira amorosa e profissional também. Né? Então, esse é o meu objetivo. Hoje, graças a Deus, eu tenho várias amigas idosas, maduras, e como é bom, como eu aproveito desse conhecimento, sabe? Olha o pessoal de Taupim, que coisa boa, gente. Então é isso, gente. Falando um pouquinho do meu propósito, de quem sou eu, né? Estou aqui em Belo Horizonte, eu vim de Taupim, vim lá do Vale do Jequitinhonha, depois de um tempo adolescente ainda, no comecinho da adolescência, nos mudamos para Betim, que é uma cidade metrópole aqui de Belo Horizonte.
E aí, depois de ter me casado, mudei para Belo Horizonte, onde eu trabalho hoje. E é isso. Fico feliz de ter conterrâneos meus aqui na aula hoje. Então, vamos para a nossa aula. Vamos começar, que a gente tem muita coisa para ver hoje. Então, vamos lá. Em relação ao envelhecimento, o que acontece com o nosso organismo? Antes de mais nada, gente, eu sempre reforço que falar de idoso é falar de nós, é falar do nosso futuro. Incomoda-me um pouco a forma como algumas pessoas colocam, como se o idoso fosse um ser de outro planeta, ou algo muito distante da gente, algo que não fosse nos acometer. Então, eu deixo claro isso, o que acontece com o nosso organismo. E o ser idoso é uma fase da vida repleta de várias características. Então, idoso não é o perfil idoso não é igual, né? É uma fase da vida de muita heterogeneidade. Então, idosos de 80 anos são diferentes fisiologicamente de idosos de 60 anos e por aí vai, né? Não dá para a gente tratar como se fossem todos iguais, muito pelo contrário. E aí eu preciso entender um pouquinho de vocês, fiquem à vontade para colocar lá no chat. Vamos falar sobre envelhecer. Vamos falar sobre envelhecimento. E aí eu quero saber de vocês. Vamos para a próxima pergunta. A Rosicléia está colocando, eu sou técnica de enfermagem, também da educação, cuidei da minha mãe até os 91 anos com Alzheimer. Após o falecimento há 3 anos, passei a cuidar do meu pai agora, já acamado. Ei, Rosicléia, eu acredito que não seja um processo simples, mas eu posso te ajudar, viu? Bom, a Cleide colocando isso mesmo, Cleide. E aí, como você pessoalmente define o idoso, pessoal? Como é que você define o idoso? Eu gosto de colocar um exemplo meu mesmo, né? Quando eu estava lá em Taubim, lá no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas, eu me lembro pequenininha, conversando com as minhas amigas, que quando eu tivesse 35 anos, né, eu já queria estar assim, assim, assado, e 35 anos para mim era uma pessoa muito velha já. Já era a ideia de velho para mim. Assim. Minha mãe foi mãe muito jovem, então com 35, minha filha, eu já tinha que estar, ó, na minha cabeça de criança, já era um pessoal muito velho para mim. Hoje, eu tô com quase isso e tenho um filho de 2 aninhos só, eu tô começando agora o meu processo, né? Então, como pessoalmente você define idoso, então, né? Assim, o que é o ser, pessoa ser mais velha para você? E o que significa ficar mais velho? Esse é o grande X da questão, assim, porque isso diz muito do que você faz no seu processo de cuidado. A percepção que você dá a ficar mais velho diz muito sobre o processo. Ficar mais velho, para mim, é ficar mais sábio, é ficar mais tranquilo, é ficar mais ouvinte, mais observador, é continuar produtivo de maneiras diferentes. Isso, para mim, é ficar mais velho. Daí eu quero saber de vocês. O que é ficar mais velho para você? E por último, mas não menos importante, você vai ser idoso quando atingir qual idade? É engraçado, porque os meus sogros são idosos já, mas como a palavra idoso traz tanta, tanta carga cultural negativa, é como se fosse algo muito distante deles, inclusive, porque ainda vive-se esse paradigma, né? De que idoso é aquele perfil corcundinho de bengala e eles são extremamente produtivos, saudáveis, vigorosos, então não entra, essa questão não entra ainda. Mas sim, né? Você vai ser idoso quando atingir qual idade? Isso para você é o quê? Para mim tá claro. Vou contar para vocês daqui a pouco. E que fique claro para todo mundo, né? A Cleide, o idoso é um ser humano quem com a idade adquiriu muito conhecimento e sabedoria. Que bom. Mais alguém? Vamos dando sequência então? E aí, pessoal? Pode passar? Eu ouvi sobre essa metáfora numa palestra da doutora Ana Cláudia Quintana,
E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho válido esse exercício, sabe? Bom, eu gostaria que todo mundo agora imaginasse e pactuasse comigo uma coisa. Daqui 25 anos, eu vou entrar em contato com todo mundo que está nessa sala agora, que está me ouvindo, e nós vamos fazer uma viagem para o deserto do Saara, tá? Não, não, ninguém tem a opção de não aceitar. Isso faz parte do pacto. Daqui 25 anos a gente vai fazer uma viagem para o deserto do Saara, eu vou voltar aqui e vou pegar todo mundo. Ok? Beleza. Passados os 25 anos, 30 anos, 25, 30 anos, eu volto. Quem não tiver ido para a glória do Senhor antes, vai estar esperando, claro, porque não existe essa opção de não ir, né? A pessoa tem que ir comigo, isso é inquestionável. E aí, então, embarcamos rumo ao deserto de Saara. Chegando lá, eu não tenho dúvidas de que vai ter gente que vai virar para mim e vai falar, mas tinha que trazer sombrinha, eu não sabia que ia fazer tanto sol. Mas tinha que trazer água, mas eu não sabia que ia fazer tanto calor. Mas eu ia precisar beber água aqui, tanto assim? Ou então ia ter gente que ia falar assim, nossa, mas precisava trazer roupa de frio? Eu não sabia que à noite faz tanto frio assim. Não, mas sério que era tanta areia, mas tanto vento. E aí, gente? Envelhecer também é isso. O processo de envelhecimento é algo inerente a todos nós. Todos nós vamos estar nesta viagem. Todos nós estaremos dentro desse processo. Claro, se a gente não morrer antes, né? E ainda assim, sabidamente avisados, a maioria das pessoas, quando chega lá, fala, mas eu não sabia que ia ser assim. Mas eu não sabia que ia ter tanta dor assim. Senão eu tinha feito exercício antes. Ah, mas eu não sabia que eu ia ficar tão flácido assim. Senão eu tinha me alimentado melhor antes. Sabia, não é verdade? Todos nós temos um fato. Viver está implícito ao processo de envelhecer. Todos nós vamos chegar lá. Ok? E todos nós somos avisados disso. Não é verdade? Então, para mim é ser mais dono de si. Vou ficar idosa. Vixe, ainda não pensei isso. Acho que com 90 anos. A Josinete. Vamos lá, dando sequência. É isso, gente. O processo de envelhecimento é uma loucura. E aí, em que momento será, nessa cultura nossa ocidental, que o processo de envelhecimento começou a ser associado a um momento de declínio, a um momento de improdutividade, a um momento de marginalização? Em que momento que começou isso a ser incutido na gente? É porque fica parecendo que fica arraigado. Então, acredita-se que com o processo da Revolução Industrial lá atrás, olha para você ver quanto tempo tem isso, com o boom da Revolução Industrial, priorizou-se muito a questão da produtividade, da organização em massa, da produção em escala industrial, de maneira maciça, de maneira mecânica, de maneira mais ágil, da maneira mais ágil possível, da forma que as pessoas que não davam conta de se adaptar àquele modelo de trabalho, que era extremamente desgastante e focado na produção em massa, então elas eram excluídas desse processo, aposentadas desse processo. Então, a maioria dessas pessoas, óbvio, eram pessoas mais velhas. Fica claro, então, que o idoso não produz, ou seja, ele não trabalha, e o não trabalhar está diretamente relacionado ao quadro de decadência, tá? Isso de uma maneira cultural falando. Bom, o idoso não produz, ele não trabalha, ele
está no quadro de decadência, ele então ele está numa família e ele reflete esse processo de declínio, de marginalização, de de falta de opção para gerar renda, né, para manter-se produtivo, e isso vai colocando nas pessoas daquele meio que convivem com ele, que veem aquilo ali, já a ideia de que quando eu chegar naquela fase, também eu não serei produtivo, também eu estarei decadente, também eu não conseguirei ter como ser meio de ter dinheiro, como ter uma forma de obter dinheiro por meio do meu trabalho. Fazendo com que as próximas gerações já nasçam com essa ideia e sejam criadas dentro deste contexto. E aí a cultura negativa em cima do processo de envelhecimento vai naturalmente passando de geração para geração, né? Isso gera o quê? Estigmas, dificuldade em aceitar as adaptações necessárias às mudanças, conflito de gerações, marginalização do idoso, medo do processo de envelhecimento, distanciamento do processo de envelhecimento, não aceitação. Se eu não aceito, não faz parte da minha vida, não vai chegar em mim, e é isso aí. E a pessoa simplesmente não se preocupa com isso e tenta viver a vida dela do jeito que dá. Pode passar. E no meio disso tudo, né, claro, as pessoas começam a querer saber por que os indivíduos envelhecem. Né? Existem algumas teorias relacionadas a isso. Por que os indivíduos envelhecem? E todas as teorias colocadas até hoje, elas focam, na verdade, na ideia de combater esse envelhecimento, né? De achar uma cura para esse envelhecimento. Por que ainda são teorias? Porque nenhuma delas ainda são 100% aceitas, 100% fidedignas, ok? Então, existem dois grandes grupos de teorias do porquê envelhecemos. E aí nós temos as teorias biológicas, que são as que focam nas alterações físicas, e as teorias psicossociais. Dentro das teorias biológicas, gente, assim, o foco de todas elas é explicar o porquê as pessoas envelhecem a nível celular, a nível físico lá. E aí, tem três grandes grupos que eu gosto de colocar, porque explica muito mito, muita coisa que acontece hoje em dia. Então, rapidinho para vocês, dentro dos fatores genéticos, assim, né? Nós temos uma teoria chamada teoria do relógio biológico. Essa teoria, ela acredita que o relógio biológico de todo mundo começa no momento da concepção desse sujeito. E ela acredita que cada indivíduo possui um número que ainda não é conhecido, mas que é predeterminado de divisões celulares. E aí, no momento que chegar ao número X de divisões, haverá então a morte daquele organismo celular ou daquele órgão, daquele tecido. Então, eles tentam justificar, por exemplo, por que a pessoa tem uma falência renal? Porque ela tinha um número X de divisão celular para aquele rim, chegou no limite dele e aí ele para de funcionar. Dentro desses fatores genéticos também, a gente tem a teoria genética, né? A teoria genética, ela acredita na existência de um ou mais genes danosos que são ativados com o tempo e causam uma lesão a nível celular, a nível de DNA dentro desse indivíduo, provocando então envelhecimento. Essa teoria, ela cai por terra em algumas questões quando se compara, por exemplo, gêmeos idênticos que possuem o mesmo DNA, o mesmo perfil genético, e eles envelhecem de maneiras diferentes, né? Então, isso só reforça a ideia de que algumas coisas são mitos, não conseguem se responder sozinhas, ok? Dentro dessas teorias biológicas, a gente tem também uma teoria que a gente chama de teoria de radicais livres, né? A teoria dos danos oxidativos, na verdade. O que essa teoria ela tenta explicar, assim?
que os radicais livres, que são substâncias que a gente mesmo produz no nosso organismo por conta de alguma decomposição interna, ou quando a gente tem contato com fatores estressantes, poluição, água contaminada, excesso de agrotóxico nos alimentos, fatores externos, nós também temos liberação de radicais livres no nosso organismo. E aí essa teoria ela coloca que a gente envelhece porque os radicais livres liberados no nosso organismo, elas causam um dano celular, esse dano celular afeta o nosso DNA, que vai afetar um sistema ou um órgão. E aí por isso ocorre o envelhecimento. Em cima dessa teoria, então, quem acredita nela reforça que se você faz uso de substâncias que vão combater os radicais livres, ou seja, substâncias antioxidantes, como a vitamina A, vitamina C, vitamina E, o zinco, o magnésio, complexos vitamínicos, você consegue combater os radicais livres e então garantir uma longevidade, né? Você consegue viver um pouco mais. E aí eu sempre reforço, assim, existem pessoas que fazem o uso certinho de todas essas questões, que se alimentam bem, que fazem uso de suplemento e que também envelhecem, que também evoluem com processos de sistemas prejudicados, com algum problema renal, com algum problema pulmonar. E aí, então, fica complicado, além de reforçar que complexo vitamínico é importante para as pessoas que precisam dessa suplementação. Por isso, a gente sempre tem que ter a parceria com o médico e conversar sobre isso antes de chegar na farmácia e comprar sem uma indicação. Então, não é todo idoso que precisa de suplemento vitamínico, ok? E aí também existe a teoria do uso e desgaste dentro das teorias biológicas, que é a teoria que trata o nosso organismo como se fosse uma máquina mesmo, né? E reforça a ideia de que o uso constante dos sistemas evoluem para um desgaste, e esse desgaste, então, é o que justifica o nosso processo de envelhecimento. Essa teoria ela reforça que a prática de bons hábitos, ou seja, se eu cuidar bem desta máquina, dessas articulações, dessa musculatura, então eu consigo garantir uma longevidade com qualidade. Todas as teorias, de alguma maneira, elas fazem sentido e são aplicadas, mas elas sozinhas não conseguem garantir, ok? A Gisele está colocando, acho que isso é genética, lógico, as vitaminas, a vida ativa também, modo de vida, é isso aí. Bom, e aí, por outro lado, as teorias psicossociais, elas também vêm a complementar, né? O foco das teorias psicossociais já não é as alterações físicas do processo de envelhecimento, mas elas buscam explicar o porquê que alguns idosos conseguem lidar de maneira diferente com o processo de envelhecimento em relação a outros. E aí eu amo essa parte, né? A parte que eu particularmente acho que mais se identifica com a enfermagem propriamente dita. Então a gente tem também algumas teorias importantes, mas eu vou trazer para vocês duas grandes teorias, que é a teoria da atividade e a teoria do curso de vida. Dentro da teoria da atividade, o que é colocado? Que todo idoso, ele possui a necessidade, ou seja, todo ser humano, ele tem a necessidade de estar em uma atividade física ou mental para sentir-se bem. Isso traz identidade, isso traz satisfação, bem-estar e produtividade. Mas não pode ser qualquer atividade. Então, o que já é comprovado hoje? Idosos que desenvolvem atividades com um propósito, com uma finalidade, eles conseguem ter uma satisfação e uma qualidade de vida em relação aos idosos que fazem um trabalho apenas para ocupar um tempo. Conseguem perceber a diferença? Isso faz sentido para vocês? Significa que não adianta você virar para o seu familiar e propor uma atividade sem que haja um propósito em cima disso. Exemplo, vamos fazer um cachecol, né? Para a turma que gosta de
de tecer. Ah, vamos fazer um cachecol? Mas para quê? Ah, para você ocupar, tô te achando muito parada. Não faz o menor sentido, né? Se fosse alguns idosos que eu conheço, ia me mandar catar coquinho. Então, olha a diferença, olha, ó, existe um hospital do câncer para crianças que está buscando idosos que possam fazer cachecol para as crianças que estão lá internadas. A senhora gostaria de participar? Não importa quantos, importa só a quantidade que a senhora dê conta. Já não tem um outro sentido, já não tem um outro significado isso? A pessoa sente que ela faz parte de algo maior, né? Que ela está envolvida, inserida num processo muito maior. Quem ousa trabalhar com idoso, ele deve ter isso em mente. Qualquer proposta de atividade é fundamental nesse processo, mas é importante que haja algo por trás dessa atividade proposta. Então, eu quero fazer uma atividade de estimulação com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu paciente. Mas para que você quer fazer isso? Né? Você quer fazer isso para que ele consiga, você quer treiná-lo no controle remoto, nos botõezinhos, para que ele consiga ligar a TV sozinho? Legal. Isso é importante para ele? Ok. Se não fosse importante só para você, ele não vai aprender, não vai querer, não vai ter interesse, né? Então é sempre importante a gente ter isso muito tranquilo com a gente. Já em relação às teorias do curso de vida, existem 4 grandes filósofos por detrás delas, mas 2 deles se destacam um pouco porque eles colocam alguma coisa muito importante, assim, adolescentes, adultos jovens, que não conseguiram ter tido clareza na sua vida, alcançar o que achava que deveria alcançar, ele vai ter um envelhecimento sofrido, ele vai ter um envelhecimento melancólico, ele vai ter um envelhecimento de difícil aceitação. E ele coloca, principalmente o Erickson, ele coloca na teoria de Erickson 8 passos que nós, seres humanos, precisamos passar, superar, desenvolver, para que a gente alcance, então, um processo de envelhecimento legal. Então, eu vou colocar para vocês rapidinho o que ele coloca, assim, que é bem interessante. Ele fala que a gente precisa passar por processos de verdade e inverdade, autonomia e vergonha, iniciativa e culpa, identidade e confusão de identidade dentro desse processo de envelhecimento, intimidade e, não, e isolamento, integridade e desespero. E aí a gente já consegue ir vendo algumas pessoas que vão passando por isso aí, né? E que trazem no processo de envelhecimento, então, questões não resolvidas na sua vida adulta, e aí ficam num quadro de total, assim, culpa, melancolia, desespero, são questões muito colocadas. Então, quando a gente trabalha bem a nossa adolescência, a nossa vida adulta, a gente consegue chegar no processo de envelhecimento com mais leveza, mais facilidade de aceitar essas mudanças. Faz sentido para vocês o que eu estou colocando? Vamos lá para o próximo. E aí, nós chegamos a 2 questões básicas, assim. Envelhecimento é um processo da vida, ok? E velhice é uma fase da vida. Eu não vou colocar que é a fase final, eu não gosto desse termo. É uma fase da vida, ponto, ok? Dentro desse meio, existe um termo novo chamado envelhecência. Envelhecência é um termo colocado por Manuel Berlink, e ele fala que a envelhecência é um período que se inicia entre os 40 e poucos anos e vai até os 60, 60 e poucos. É como se fosse um período onde a pessoa se prepara para a velhice. Dentro do período de envelhecência, a pessoa tem a oportunidade de trabalhar todos os processos pendentes no seu autoconhecimento, na sua vida, para que consiga chegar bem na velhice. A pessoa que passa o período de envelhecência com medo de chegar na velhice, ela vai chegar na velhice com mais dificuldade, mais frustração, mais medo, mais receio. Então, para a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, e de acordo com o questionário que vocês responderam, muitas se enquadram nesse período, né, nessa fase da vida de envelhecência, que é o termo que ele dá para esse período da vida.
E aí é o momento de buscar mesmo, né? Mais reflexão, qual que é o seu propósito e tudo mais. Tá, gente? Vamos, que eu me empolguei, né? E aí eu pergunto para vocês, diante disso que eu falei, existe uma fórmula da juventude? Não existe uma fórmula da juventude, né? Mas, felizmente, hoje já se sabe algumas coisas em relação ao que você consegue fazer para estar bem no processo de envelhecimento. Pode passar. Então, já se sabe que, pode passando, dentro desse processo de envelhecimento, é fundamental que a gente esteja em atividade, ok? Não precisa ser triatleta, nada disso, mas precisa estar em movimento. Mexa-se, estimule o seu idoso, estimule o seu familiar, o seu idoso, estimule o seu familiar, estimule o seu paciente, o seu amigo idoso a caminhar, a se mexer, nem que seja dentro de casa. Ai, mas ele é acamado. Também dá, né? Eleve a cabeceira, abaixa a cabeceira, eleve o pé, abaixa o pé, tente fazer alongamentos passivos, com tranquilidade. Isso também ajuda. Alimente-se bem. É fundamental se você quer ter um envelhecimento, quer embarcar naquela viagem comigo para chegar lá bem, você precisa se alimentar bem. Ah, mas eu não gosto de integral. Cara, beleza, então. Saiba que vai pagar um preço por isso, não tem problema, sabe? Só precisa aceitar e se responsabilizar por isso, ok? Ah, mas eu amo refrigerante, eu preciso tomar todos os dias. Sabe que não agrega em nada para sua saúde, mas tudo bem, é uma escolha sua, então fechou, vai feliz, mas vai sabendo a consequência disso. O que mais que a gente precisa? A gente precisa conservar bem as nossas amizades. Pode passando todos. A gente precisa conservar bem as nossas amizades. Cuide bem dos seus amigos. Porque dentro do processo de envelhecimento, existem perdas de pessoas amadas, né? E é importante que você tenha um apoio social, que você tenha o apoio dos seus amigos, dos seus irmãos, que você consiga estar bem com eles. Então, ligue, esteja presente online, faça uma visita quando possível, dentro dessa loucura que a gente está vivendo agora, mas cuide bem da sua rede social, esteja presente, tenha amigos, ok? Isso já é comprovadamente importante para um envelhecimento de sucesso. Adquira o hábito da leitura. Então, se você ainda não tem, eu não gosto de ler. A leitura é um exercício que não substitui outros, porque ela consegue trazer para você atividades neurais importantíssimas. Ai, mas o meu pai amava ler, hoje ele não consegue ler mais. Você ler para ele também causa um estímulo legal. Ele consegue abstrair, imaginar, criar cenas. Isso mexe com muitas questões neurológicas, faz toda a diferença para um processo de envelhecimento. E por último, mas não menos importante, uma palavrinha muito usada ultimamente, que é o propósito de vida, né? Que você consiga achar o porquê que você veio a esse mundo, né? Eu tenho certeza que todos nós, com o ser divino que somos, né, com o bem que a gente carrega na gente, a gente tem um propósito para estar nesse mundo, né? Não foi à toa que nós estamos aqui. Se é o cuidar do idoso, que ótimo, eu posso te ajudar. Tem um monte de gente que pode te ajudar também, mas eu tô aqui e eu posso te ajudar. E eu te garanto que é muito bom, né? Então, ache um propósito para você, busque isso, vai ver o que te dá paixão, o que é a sua vocação, qual que é a sua missão, o que te inquieta, né? Isso é legal e faz diferença no processo de envelhecimento, ok? Vamos seguir? E busque meditar, né? Eu esqueci disso. A meditação é uma prática utilizada hoje em dia e já é cientificamente comprovado. Pessoas que possuem a prática da meditação, elas conseguem lidar muito bem com as mudanças impostas pela vida. A meditação, ela não tem nada a ver com religião e é uma prática que trabalha a condição da mente para o presente, né? Vale a pena buscar conhecimento sobre isso, porque trabalha o autoconhecimento, para nós que usamos cuidar é fundamental,
trabalha a nossa evolução enquanto ser humano mesmo, e trabalha a nossa capacidade de concentração no presente, no momento, trabalhando então as ansiedades, os medos, as angústias, e isso é muito bom, tá? Vamos lá? E então, falando sobre o envelhecimento da população, gente, é só para justificar mesmo do porquê que é importante falar e falar e falar e falar mais um pouquinho em relação ao processo de envelhecimento. Se vocês observarem bem essa pirâmide, vocês vão ver que ela já não é mais uma pirâmide, não é verdade? Ela está quase que começando a inverter. Isso significa que hoje nós já temos no nosso país quase que 13% da população do país idosos com 60 anos ou mais, né? Estima-se que em 2050, e não é tão longe assim, nós já teremos mais de 50 milhões de pessoas com 60 anos ou mais vivendo com a gente. Isso significa que nós teremos praticamente a mesma quantidade de adolescentes que idosos dentro de uma mesma geração, né? Isso vai impactar isso já impacta diretamente na mão de obra, isso já impacta diretamente na vida das famílias, na vida de mulheres, principalmente. E é importante a gente conversar sobre isso, a gente falar muito mais sobre isso. Hoje em dia, quem nasce hoje já nasce com expectativa de vida aqui no nosso país de aproximadamente 73 anos. Se for mulher, tem expectativa de vida um pouco maior que isso, né? E aí, tudo isso graças às melhorias nas condições de saneamento básico e de vacinação. Eu, enquanto enfermeira, não posso deixar de destacar isso. Graças ao saneamento básico, ao acesso à água tratada, às vacinas, nós conseguimos combater várias doenças que reduziam a expectativa de vida das pessoas, porque elas morriam mais jovens. O nosso grande problema hoje ainda é a alta mortalidade de homens jovens por causas externas, principalmente arma de fogo e acidente automobilístico, né? Então, mas as questões relacionadas a doenças agudas, a gente já evoluiu muito graças a esses dois fatores, então é fundamental a gente valorizar isso no nosso país. E aí isso gera o quê? Isso gera uma família multigeracional. Hoje é muito comum nós vermos filhos idosos, 60 a mais. A galera que tem 60 anos deve estar me matando aí, né, gente? É idoso hoje quem tem 60 anos de idade, de acordo com o nosso Estatuto do Idoso. Ah, mas para pegar ônibus é 65 anos. Não, mas legalmente é idoso a partir de 60. Tá bom? Não precisa ficar bravo, não. E aí nós temos filhos idosos cuidando de pais idosos, né? Então, filhos de 60 cuidando dos pais de 80, com os netos aí de 30, 40 anos, mais os bisnetos. Imagina essa galera toda dentro de uma casa. O que que acontece? Não é verdade? Então, toda vez que a gente tem um encontro multigeracional, quando de repente a filha decide que é o momento dos pais irem morar com ela, a chance disso dar conflito e mexer com o organismo de toda a família é muito grande, né? Porque essa decisão precisa ser compartilhada. Quando a decisão é com os pais, os filhos, e há um lugar de privacidade para esse idoso, há um acordo de convivência ali, há um respeito mútuo, isso sempre foi muito tranquilo na família, nossa, show de bola, dá super certo. Quando isso não é possível, mexe demais na estrutura da família. E o que, que é o resultado disso? Os membros da família começam a ficar sem saber o que fazer, né? Sem saber ao certo qual é a melhor coisa a ser feita, e isso acaba trazendo sentimentos de frustração, de raiva, de conflito, de má comunicação. Então, é importante a gente trabalhar isso. Fico sozinha nem um minuto, mas não quer sair da casa dela. Ninguém quer. É muito difícil a gente querer sair da casinha da gente, né? Ai, a gente tem que ficar na casa dela, só que todos têm a sua casa, a sua vida. Ah, entendi. Que bom que vocês conseguem se apoiar mutuamente visando o conforto dela, né, Gisele?
Vamos lá? A Ana da Silva. Gosto muito de ficar na minha casa e isso é difícil para as minhas irmãs, pois cuidei 20 anos da minha mãe, que tinha Alzheimer. Tem apenas 8 meses que partiu. As meninas acham que preciso suprir esses 20 anos. Entendi. É complicado isso. Vamos para o próximo. E aí, tudo isso que eu falei aqui gera esse termo de ageísmo ou gerontofobia, que nada mais é, gente, do que o medo de envelhecer ou medo e a dificuldade, o distanciamento do ser idoso, né? Isso gera algumas coisas assim muito loucas, tipo adolescente comprando creme anti-idade, anti-rugas, né? Porque tem medo de envelhecer. O ageísmo, ele reforça muito que a idade é sinônimo de a alta idade é sinônimo de baixa inteligência, é sinônimo de baixa beleza, né? E aí vai levando à marginalização das pessoas idosas, que hoje em dia já são muitas, e precisam também ser representadas e precisam ser respeitadas em sua inteligência, sua produtividade, seu intelecto, que é memorável, né? Então, só para vocês saberem desses termos que são bem colocados hoje em dia. E reforçar, pode passar, que as nossas experiências de vida, né, no final das contas, a nossa idade atual, ela influencia fortemente as nossas visões sobre o envelhecimento e sobre os idosos. Então, que a gente consiga lembrar disso que eu falei aqui hoje, trabalhar em nós mesmos a aceitação desse processo, porque isso vai refletir diretamente na forma como a gente cuida do nosso amigo, paciente ou familiar, tá? A gente tende a projetar as nossas experiências pessoais para o resto do mundo, que dirá para quem a gente cuida. Então, se eu entendo que o ser idoso é um ser completo, é um ser inteligente, é um ser que merece respeito, com toda a história de vida que ele traz, a forma como eu vou atuar com ele é também respeitosa, é também de empoderá-lo, de apoiá-lo. Se eu entendo o contrário, aí eu vou querer fazer tudo por ele, aí eu vou querer que a minha forma seja a forma adequada a ser feita, e isso aí é guerra, grito e confusão. Isso aí é sofrimento, né? Vamos lá, o próximo. Pode passar então. Vou colocar para vocês bem rapidinho e vocês fiquem à vontade para as perguntas, né? Colocando no chat, à medida que possível a gente vai respondendo, viu? Ainda sobre alguns conceitos importantes, para não ficar, às vezes eu posso vir a falar disso, e vocês não identificarem. Então, nós temos dois grandes conceitos: o conceito de senescência e o conceito de senilidade. A senescência nada mais é do que as alterações orgânicas, psicológicas e funcionais próprias do envelhecimento normal, que são o cabelo branco, né, o cabelo grisalho, a flacidez da pele. São questões inerentes ao processo de envelhecimento, não são patológicas, não atrapalham absolutamente nada, tá? Já a senilidade, ela vem do termo, o termo senil vem disso, né? Já traz a ideia de doença, né, de doente. Então, ela está diretamente relacionada a isso mesmo, as modificações características caracterizadas pelas doenças que normalmente afetam mais idosos, ok? Então, o que eu vou colocar agora são questões que fazem parte de um processo de senescência. Vai acontecer comigo, vai acontecer com vocês, em maior ou menor grau, dependendo das escolhas que a gente faz no nosso processo de vida, como algumas pessoas já colocaram aqui no chat, ok? Então, começando, olha só, dentro desse processo de envelhecimento, que legal. Eu tenho aqui duas fotos de pessoas de idades diferentes, de locais e regiões diferentes, uma com 62 anos de idade, a outra com 91 anos de idade. Isso só representa que os nossos hábitos e a nossa história de vida reflete diretamente na nossa velhice, ok? Ainda com alguns conceitos, então a gente reforça a autonomia e independência, algumas colegas já colocaram isso aí muito bem. E aí são dois conceitos que andam juntos, mas de maneira didática eu gosto de colocar o seguinte: a autonomia, gente, é a nossa capacidade em decidir
por nós mesmos. Já a independência é a nossa capacidade de executar, de colocar em ação aquilo que a gente decidiu. Então, por que a demência é um processo tão complicado? Porque a pessoa perde a capacidade de decidir por si, mas ela continua tendo a capacidade de agir. Mas ela vai agir em quê? Para quê? Se ela esqueceu o que ela ia fazer. Então, o paciente com uma demência moderada, ele quer andar, ele necessita de andar para ir em algum lugar, ele não sabe onde. Tem uma porta aberta, ele vai andando. Ele tem a independência, mas ele não tem a capacidade de discernir, de decidir por si, ok? Então, é a capacidade que a gente dá de virar para um idoso cadeirante, que não consegue, por exemplo, pegar uma roupa sozinho, escolher a sua própria roupa no guarda-roupa e alterar a altura do guarda-roupa para que ele consiga fazer isso sozinho, ou que eu dê a opção de escolha para ele. Eu ofereça 2 roupas, eu trabalho a autonomia dele. Quem decidiu, no final das contas, foi ele. São nas nuances que a gente estimula isso, tá? A autonomia e a independência. Tá fazendo sentido para vocês isso? Vocês conseguem identificar isso no que vocês fazem, onde vocês atuam? Ok, pode passar. E aí, dentro dos nossos processos de envelhecimento, o que acontece no nosso sistema sensorial, né? Dos nossos 5 sentidos. Então, começando pelo paladar, que é o sentido que a gente tem pela boca, né? Dentro da boca, na língua especificamente, né, no processo de envelhecimento, a gente tem uma redução das papilas gustativas, que são responsáveis por identificar os sabores doce e salgado. Então, se eu tenho a redução dessas papilas especificamente, os sabores que vão ressaltar em minha boca são sabores mais azedos e mais amargos. Isso vai fazer o quê? Que aquele familiar que antes era um excelente cozinheiro ou cozinheiro comece a errar a mão no sal. Aí você vai perceber isso. Você vai perceber que toda hora já está temperada, foi você quem fez a comida, você viu que está temperada e vai querer colocar um salzinho a mais. Para além da questão do hábito, que tem gente que tem esse hábito. Para além da questão do hábito. O idoso, então, ele começa a buscar, né? Principalmente se ele já não tinha uma cultura de se alimentar bem, buscar mais carboidrato. Então, ele começa a buscar frutas com mais teor de açúcar. Banana, uva, laranja, porque ele sente o doce, né? E algumas laranjas, nem são todas. Ele sente, de fato, ali o doce daquele ali. Tem que ser algo bem... Ou começa a ser mais chegado no doce mesmo. Porque aquilo consegue dar a ele o prazer que ele já perdeu com a outra comida, né? E comer, gente, comer é amor, né? Comida é amor, fazer a comida é um gesto de amor, se alimentar também é. E isso mexe com muita gente, né? Então é importante a gente lembrar que existe uma questão orgânica por detrás disso aí. Aí sempre eu sugiro tentar retirar o sal da mesa, tá? Para evitar o excesso do sal, porque isso prejudica. Retira o açúcar, tenta introduzir um adoçante, ou os açúcares industriais que tem colocado aí, como o xilitol, né? Alternativas que não vão impactar diretamente na saúde desse familiar. Tenta substituir os pães por integrais, né? Para ver se vai conseguir essas negociações. Existem as alterações anatômicas também dentro da boca, né? Infelizmente, a gente ainda é um país de desdentados. E o dente é fundamental para que a gente consiga ter prazer em comer, mastigar adequadamente, né? A gente tem, então, uma questão relacionada à produção da saliva na nossa boca, e essa diminuição na produção da saliva, ela dificulta também a sensação do paladar, ela dificulta a higiene, ela favorece as cáries, né? A redução do sentido da saliva favorece as cáries. E tudo isso gera uma mudança na preferência de consistências, né? Se eu tenho menos dente, ou até uso a prótese, mas eu fico com medo da prótese escorregar, eu vou querer coisas mais fáceis de comer, de digerir, de mastigar, desculpa, para ser mais prático. Então, é muito comum idosos que moram sozinhos começarem a ter perda de peso porque estão se alimentando mal, estão se alimentando pobremente,
né? Com menos fibra, mais carboidrato, menos proteína, porque estão preferindo mais carboidratos, tá? E aí é muito comum também nesse processo a dentadura, a prótese, ela, ela acabar perdendo a adaptação, perdendo a fixação, porque o que dá fixação à prótese é a nossa saliva. Então, se a boca fica seca, a prótese fica frouxa. E é muito comum a pessoa acabar perdendo a prótese quando tosse, quando vai conversar, quando vai se alimentar. Principalmente a inferior, que é onde a gente perde mais a questão óssea, tá? Então, aí fica mais difícil ainda o dentista tentar fazer outra prótese, porque ele não vai ter onde apoiar. É mais fácil procurar um colega, um dentista, para que ele faça uma adaptação da prótese que a pessoa já tem, ou usar mesmo, né, os fixadores de prótese para poder ajudar na comodidade do familiar, tá? Em relação ao nosso segundo sentido, que é o olfato, nós temos uma redução na secreção do muco nasal, ou seja, o nariz ele tem que ficar mais seco. O nariz mais seco, ele fica um nariz mais irritável. É muito comum o idoso ficar queixando de coriza, né, a secreção nasal, em épocas muito secas. Em locais do país que são já secos naturalmente, assim, em algumas épocas do ano, isso piora muito mais. Aumenta os riscos de rinite, aumenta os índices de sinusite, de rinocinusite. É um risco muito maior que o idoso tem por causa disso, tá? E isso também causa um processo natural de redução na sensibilidade olfativa. Isso vai acontecer com todo mundo que eu estou falando? Não. Há uma chance maior de acontecer na fase idosa, mas vai depender das questões que a gente escolheu para a nossa vida nesse período aí, de até chegar lá. Como é que você percebe que o idoso está perdendo a sensibilidade olfativa? Quando está aquele calorão e você sente que ele pesou a mão no perfume, coisa que não fazia antes, né? Ou então, quando é mais sério, por exemplo, identifica que tem um feijão estragado na geladeira ou feijão estragado já no fogo, né, na panela, no fogão. E tá todo mundo percebendo o cheiro, menos ele. Ele não percebeu que aquele feijão está estragado. Esse é o grande problema, tá? Porque aí o risco de ingestão de alimentos estragados é alto em idosos, porque existe de fato uma perda na sensibilidade olfativa. Isso é orgânico, não é com você, tá? Não é teima, nem nada disso. É real. Bom, em relação à audição, essa eu adoro. Eu escuto isso na minha família o tempo todo. O processo de envelhecimento causa um envelhecimento do ouvido mesmo, né? De todas as partes do nosso corpo. Mas do ouvido causa um processo de presbiacusia, que é a redução da capacidade auditiva para sons mais agudos, de alta frequência. Significa que se você gritar muito, aí que vai ficar mais difícil dele ouvir mesmo. Não é com você. Não é a pirraça, como muita gente colocou lá no questionário. É porque ele realmente não entendeu. Comigo, então, é muito constante. Eu tenho péssimo hábito de falar rápido. E aí as minhas pacientes falam, gente, eu não entendi nada que você disse. Aí eu tenho que voltar e falar tudo de novo, devagar, para ela entender. Falar de frente, falar devagar. Porque existe uma facilidade maior de entender, de compreender os tons masculinos, a voz mais grave. Olha o José Pacheco falando, papai tem 80 anos, possui audição comprometida. Sim. E aí, a presbiacusia é um começo. Pode evoluir para uma perda auditiva mesmo, né? Então, é um motivo a mais para a gente perder alguns hábitos que me matam, me incomodam profundamente. Que é falar andando com a pessoa, né? A pessoa tá andando e tá falando, ah, então a senhora tem que fazer, nananana. E a coitada da idosa fica lá assim, não entendi nada. Falou, não falou comigo. Ah lá, minha mãe com 85 anos está totalmente seletiva, escolhe tudo que vai comer, não gosta de repetir a mesma comida, é preciso ter cardápio variado para agradá-la. Não é com você. De fato, se a gente que tem a cultura de comer, se comer é algo que nos traz prazer, de repente eu perco o prazer de comer por uma questão orgânica, eu vou querer variar mesmo. Não é porque você está cozinhando mal, você está cozinhando ruim. Não, tá? É orgânico. Por isso que é legal a gente saber disso.
Porque aí você vai começar a olhar com amor para o negócio, sabe? Você vai fazer a mudança no cardápio com gosto, porque você vê que é algo orgânico, fisiológico mesmo. E aí, voltando para a audição, quando tem muito barulho e muita gente conversando, gente, é o fim, né? Eu tenho pacientes que se tiver quatro pessoas na sala de TV e mais a TV ligada, ela já chega na sala mandando desligar a televisão. Eu falo, gente, mas tem mais gente, mais quatro pessoas assistindo. Não, elas não precisam assistir, não. Porque eu trabalho na instituição de longa permanência, é uma comunidade. Imagina a situação, né? Imagina a sua casa. Se for uma casa como a minha, você chega lá domingo, o pessoal acha que tá tendo briga. E a coitada da minha avó às vezes fica perdidinha. Gente, eu vou lá para dentro do quarto, eu não tô aguentando, todo mundo falando alto e ao mesmo tempo, né? Então, não é porque é mau humor, a pessoa é mal-humorada. É uma questão orgânica. O que que eu vou fazer aqui se eu não estou entendendo absolutamente nada do que está sendo conversado? Faz sentido para você? Você ficaria nesse ambiente? Não, ficaria, né? Você ficaria num show, de uma orquestra sinfônica, onde você não está conseguindo entender os tons mais agudos, mais bonitos do violino, você só escuta o tambor direto, sei lá, não fica claro para você a sinfonia. Não ia ficar, né? Então, isso vai causando um distanciamento, às vezes, nos ambientes de encontro familiar, um afastamento, né? Para que. E se a pessoa não entende que isso não é pessoal, já acha que está tomando birra e vai deixando para lá e vai só distanciando do familiar idoso, do paciente idoso, né? É importante a gente respeitar isso e acolher isso. Poxa vida, se fosse com você, né? Pode passar? E em relação à visão? Ah, eu adoro. Em relação à visão, no nosso processo de envelhecimento, surge um negócio no olho da gente que se chama halocenil. A gente olha para o olho assim do nosso familiar, depois que acaba a aula, você corre lá e faz isso. Ah lá, a Nathalie falando, ah, e meu pai diz o mesmo, não gosto de barulho. Eu não gosto porque não está entendendo, coitado. Fica muito confuso, né? Então, lá, o halocenil, você vai olhar lá no seu familiar, no seu paciente, existe o halocenil. Geralmente é um círculo azulado em torno do olho. Isso não impacta a visão em si, muito pelo contrário, não atrapalha em nada. Isso aí é decorrente da acumulação e depósito de colesterol, ok? Então, é simples assim, não impacta em absolutamente nada, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Existe no processo de envelhecimento uma questão neurológica mesmo, que acontece, e que é a lentificação da acomodação visual. Então, olha só, quando a gente está num ambiente muito claro e entra dentro de casa, então você está lá andando, a galera lá de Taubina, aquele sol de 1 hora da tarde, de repente você entra dentro de casa. O que que acontece? A sua visão fica escura, tudo escuro, mas rapidamente você se adapta àquela condição, ou seja, a sua pupila que antes estava super contraída, porque você estava num ambiente muito ensolarado, ela então dilata para você se adaptar àquele ambiente que está com a luz normal ou com pouca luz, ok? Isso, para o idoso, demora um tempo maior. Esse tempo maior causa um desconforto, porque pode causar tontura, mal-estar, insegurança. Eu não estou vendo o que está acontecendo. É um tempo maior que dura segundos, mas que para a pessoa é uma eternidade, né? O problema tá quando é o contrário. Então, à noite, ele quer levantar para ir ao banheiro, tá tudo escuro, ele se levanta, acende a luz. Então, ele estava com a pupila dilatada, de repente a pupila precisa contrair e não contrai no tempo certo, na velocidade adequada, e ele vai andar e tropeça e cai. Esse é o grande problema. Por isso é importante valorizar sempre a iluminação natural dentro de casa, com sol de preferência, né? Identificar se as luzes estão bem e bem colocadas, que o ambiente não fique tão escuro. À noite é importante deixar sim uma luz no banheiro, porque existe uma tendência a levantar mais à noite mesmo, quando a gente envelhece, tá? Então, tem que deixar a luz no banheiro para que haja, então, a segurança mesmo.
Em relação ao tato, alteração da sensibilidade superficial e profunda, redução na sensação de dor, vibração, frio e calor. É muito comum em pacientes idosos, a gente está lá na cozinha, às vezes, e aí tá a colher lá mexendo a panela, e aí a pessoa fala assim, segura aqui para mim. Quando você vai segurar, queima a sua mão, mas ela tá lá mexendo normalmente. Não está impactando em nada para ela. Então, perde a sensibilidade para a dor. A capacidade de queimar é a mesma, ok? O risco de queimar, a habilidade para se queimar é a mesma. É aí que está o perigo. Então, no processo de envelhecimento, uma pedrinha no sapato pode dar o desconforto quando já está machucando. Diferente se ele fosse mais jovem, já ia incomodar desde o começo, ok? Isso também faz com que haja uma diminuição na percepção corporal. Então, se eu tenho uma redução do tato lá no pé, e eu estou andando e tem uma oscilação no piso, é mais difícil, é menos sensível eu perceber essa oscilação, ok? Por isso a importância de um sapato legal, de um sapato adequado, tá? Isso associado a doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, aí é um prato cheio para o comprometimento de queda e lesões. Pode passar. Dentro das alterações de pele, pelo e unha, pode passar, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque a gente já está bem estendido aí, né? Então a pele fica na cara, né, gente? O organismo do idoso ele trabalha com 50% de hidratação. Por isso que a pele é mais ressecada. Por isso que a gente fica com o cabelo mais ressecado, olho, nariz e boca mais ressecado, mucosa vaginal mais ressecada, ok? Por conta dessa redução da água corporal de maneira geral. No idoso aparecem manchas, que a gente chama de manchas senis. Essas manchas senis elas são decorrentes do aumento na produção de melanina, que é a substância que dá a coloração da nossa pele. Não há um aumento de células, não há muitas células que produzem melanina. As células, os melanócitos, eles crescem de tamanho. Então, quando eles crescem de tamanho e eu tenho mais melanina ali, vai dar mancha senil. Ou o contrário, que também é comum, que é o que a gente chama de sarda branca. Ou ela fica escura ou ela vai ficar branquinha. Comum isso do processo de envelhecimento, né? É estético, não causa nenhuma alteração funcional, nada, atrapalha absolutamente nada no idoso. A gente tem uma perda de elástico, das fibras elásticas de sustentação mesmo, da pele, né, do colágeno também, que é o que dá sustentação. Eu gosto só de reforçar que a fibra elástica, o colágeno, ele não é só uma questão estética, né, a gente tem que lembrar das pálpebras. Então, as pálpebras, se elas estão caídas a ponto de atrapalhar abrir o olho, aí eu preciso buscar, sim, um profissional para me ajudar, para ajudar o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, né? Em relação aos pelos e unhas, observe a redução dos pelos, com exceção da mulher, que a mulher começa a ter mais pelo no rosto por conta da alteração hormonal, né? E aí fica com mais bigodinho, mais barba, isso incomoda profundamente as mulheres, é normal também do processo de envelhecimento. E a gente tem a redução das glândulas sebáceas e sudoríparas. Aqui eu tenho um ponto a fazer. Quando a gente tem a redução dessas glândulas, a gente tem um comprometimento na no controle da temperatura corporal, tá? Então, para o idoso ter uma febre alta de 38 graus é difícil de acontecer, por conta dessas alterações, além de outras, óbvio, né? Mas, didaticamente falando, isso impacta diretamente no controle da temperatura corporal do idoso. Então, num dia muito quente, onde ele precisaria suar para adequar a temperatura interna do corpo, ele não vai ter essa sudorese toda e ele pode evoluir para uma hipertermia, uma desidratação e um choque, isso comprometer seriamente a saúde desse idoso. Por isso é comum a gente ouvir morte de idosos em altas temperaturas, ok? Exposta a altas temperaturas, né? O contrário é a mesma coisa. Então, quando a gente está com frio, a gente arrepia, com o objetivo de reter calor no nosso corpo, na nossa superfície corporal. Então, isso não vai acontecer também no idoso, comumente. Daí a necessidade de agasalhar-se um pouquinho mais, mesmo nos dias que não estão tão frios assim, tá? Não é pirraçando nem nada disso. É uma questão orgânica mesmo. Pode passar? Pode passar. Em relação ao sistema músculo esquelético, eu gostaria de fazer uma questão muito importante, assim.
Porque a partir da terceira década de vida, isso mesmo, a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a ter uma redução da síntese proteica, ou seja, a gente começa a ter uma redução da massa muscular. É uma substituição da massa muscular por um tecido gorduroso. Isso significa que músculo é igual força muscular, força é igual autonomia e independência física, tá bom? Para além dessas questões físicas que a gente vê, é importante lembrar que a gente também tem músculo em toda a região orofaríngea, garganta, esôfago, e com o processo de envelhecimento, essa musculatura daqui também fica comprometida. Isso vai impactar um monte de coisa. Então, essa perda da massa muscular mais acentuada, ela ocorre principalmente no rosto, fica nítido, nos braços e nas pernas, tá? Existe uma tendência em ter uma gordura mais centrípeda, ou seja, a gordurinha ela vai tender a ficar mais no abdômen. Por isso, homens jovens que já têm essa tendência corporal precisam ficar atento, porque no processo de envelhecimento isso tende a agudizar, ficar maior. O objetivo do organismo é de proteger os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos principais. Por isso que ele coloca essa gordurinha aí. Mas em excesso acaba prejudicando, né? Mesmo a idosa que é muito magrinha, se você comparar ela quando ela era mais nova, ela não tinha aquela barriguinha ali. A perda de massa muscular, ela traz, então, perda de força muscular, né? E aí traz a 15% por década a partir de 50 anos e acelera para 30% por década após os 70 anos. Então, lembra lá, isso, junto com a baixa ingesta de proteína alterado lá pelo paladar, vai ser ladeira abaixo, ok? Então, é importante a gente entrar com uma nutrição adequada, uma suplementação, sim, de proteína, sempre que necessário, para prevenir uma perda acentuada dessa musculatura. Principalmente idosos que ficam muito parados, que ficam o tempo todo sentado, quer ficar o tempo todo deitado. Por isso a importância da atividade. Quanto mais eu me mexo, mais eu trabalho a musculatura, mais vou me manter ativo. Menos dor eu vou ter, né? Porque quanto mais perda muscular, mais fraco eu fico, mais dor eu acabo tendo. E aí a gente tem que lembrar da perda muscular, interfere na capacidade de segurar as coisas, de abotoar botão, de fechar, de abrir, tá? É de ficar em pé. Como é que eu sei se meu pai, meu familiar, está perdendo a força muscular, Camille? Observe como ele se levanta e como ele se senta, por exemplo. Se ao se levantar de uma poltrona com o braço, ele precisar pôr muita força no braço para ficar em pé, ele já está com a perna muito fraca, que ele conseguiria levantar sem usar o braço. Ele já precisa, talvez, trabalhar um pouquinho essa musculatura da perna. E a mesma coisa para ficar sentado, para sentar. Então, aquele idoso que vai sentar e se joga, vai, se joga. Também identifica uma fraqueza muscular. Dá para fazer adaptações no ambiente para ajudar isso, mas é importante a atividade, a alimentação. Meu pai fica a maioria do tempo sentado. Então, Sheila, é por isso que a gente fala de trazer atividades que possam ter sentido para a vida dele, né? Todo mundo gosta disso, gente. Quando ele vê um sentido no negócio, todo mundo pega para fazer. Pode passar. Ah, existe um processo de envelhecimento, uma redução dos espaços das articulações, né? Joelho, de fato, tende a ficar mais um encostado no outro, ombros, coluna, então os discos intervertebrais, que são constituídos por colágeno e água, eles tendem a ficar mais rígidos e compactos. E isso causa dor, gente. Causa dor, principalmente no frio. Então é muito comum a queixa de dor no idoso, no frio. E é ele mesmo, ele vai chegar e vai falar com a gente, olha, eu tô com dor, é muita dor, eu também tô com isso, tô com aquilo. Realmente é muita queixa, né? Quando a gente olha o que acontece no nosso organismo, é mais fácil da gente entender por que há tantas queixas crônicas do idoso, né? Pode passar um pouquinho. E aí a gente identifica também esse processo dentro, né, da questão osteomuscular, um processo de osteopenia. Todo idoso vai ter osteoporose? Não. Esse é um mito. Mulheres possuem um risco aumentado para isso por conta das questões hormonais, mas nem toda mulher também vai evoluir com osteoporose, ok? Mas a osteopenia, que é o quadrinho do meio aí, é um processo mais comum no processo de envelhecimento, porque existe também uma redução da renovação celular do tecido ósseo.
Eu consigo reverter isso? Sim. Como? Quando eu dou estímulo de atrito para este osso. O que é isso, Camille? Quando eu faço atividades que estimulem o meu músculo a ficar em contato com esse osso. Então, toda vez que eu tenho atividade de força, musculação, de impacto, eu estou trabalhando esta massa óssea no meu organismo. Para além das questões de acompanhamento, de suplementação, também necessárias nesse processo, né? Por isso que é tão indicado fazer a densitometria óssea no idoso. Todas essas alterações que eu coloquei vai fazer com que a gente, de fato, reduza o tamanho. Não é mito, isso é verdade. Todo idoso vai ter um tamanho reduzido em relação ao seu tamanho na fase adulta jovem. Eu costumo brincar que sou pequenininha, vou ficar com 1,5 m de altura mesmo, né? Porque toda essa compactação, a mudança da postura, ela vai causar, então, essa redução da altura, ok? Pode passar. Dentro da questão respiratória, o nosso pulmão ele começa a ficar menos elástico, menos expansivo. Claro, todo o meu organismo está sendo adaptado, então isso também vai acontecer no meu pulmão. Nossa, mas eu conheço idoso que corre maratona. Ótimo, é porque ele faz isso todo dia. Então, nosso organismo também é inteligente. Se eu dou um estímulo positivo e eu consigo ter uma constância nisso, eu me adapto a isso também. Não é porque ele reduziu a capacidade de expansão que ele vai ficar assim o tempo todo. Se eu vou estimulando aos poucos, eu vou me condicionando para melhorar isso, tá? Então, essa redução na elasticidade do pulmão, né, ela faz com que haja um risco aumentado no idoso para o que a gente fala de colabamento pulmonar, atelectasia de pulmão. Então, às vezes, o idoso está começando com um quadro de pneumonia, ele faz uma atelectasia pulmonar por uma questão viral e evolui com uma gravidade aumentada do quadro. Por isso que toda virose respiratória, ela deve ser considerada no idoso. E por isso que o vírus que a gente tem vivenciado hoje em dia, ele também causa mais agravos no idoso. Porque ele já tem o pulmão envelhecido e difícil de reagir a essas questões todas, né? Ele tem uma elasticidade diminuída, uma expansão comprometida, a chance dele colabar e evoluir para uma hipóxia, uma perda de oxigênio difusa é alta. Por isso que é importante a gente sempre ficar atento a como que está a frequência respiratória, a forma como ele respira dentro de um quadro viral, mesmo que seja um resfriado. Observe se a fala está completa, a frase é completa, no meio da frase ele para respirar, liga o sinal vermelho, ligue para o médico, procure ajuda. Né? Por isso que a gente sempre fica de olho no idoso por conta disso. A mucosa nasal mais ressecada, eu já falei disso um pouquinho. É importante sempre usar um soro fisiológico, alguma coisa que vá umedecer essas vias aéreas, para facilitar, então, a comodidade mesmo, para respirar, a qualidade, o conforto desse idoso. Tem idoso que queixa muito nariz entupido, é também por esse motivo, mucosa nasal ressecada. Isso prejudica sono, vigília e tudo. Então, hidratar esse nariz com soro facilita muito. Alterações no sistema digestório. Então, dentro disso aí, a gente tem uma redução na percepção da sede. Então, se a pessoa já não tem o hábito de beber água enquanto adulto jovem, quando chegar idoso, ele já, de fato, ele não vai não vai sentir a necessidade disso. E água é vida. Então, eu sempre digo para o cuidador, quando você beber água, ofereça água para o seu familiar, para o seu paciente. Mesmo que ele não te peça, ofereça água para ele. Disponibilize garrafinhas para que ele possa ter acesso fácil à água. Sempre uma água fresca, né, gente? Água limpa, pelo amor de Deus. Para que todo mundo, né, dá até prazer a gente ver água geladinha, água fresquinha. Já falamos sobre a produção da saliva, que reduz, né, aumenta o risco de cárie, a perda dos dentes, isso impacta diretamente na nossa capacidade de digestão. E aí o pH do nosso estômago ele muda, o que dificulta a digestão
gorduras pesadas, de proteínas complexas, ele queixa que fica de fato empachado, né? O termo que a gente usa muito aqui. O peristaltismo do idoso tende a ser um pouco mais lento. Se for o idoso que, junto com isso, tem comido mais carboidrato, menos fibra e bebido menos água, ele vai evoluir diretamente para um quadro de constipação intestinal. Então, ele vai ter um intestino mais preguiçoso, tá? Uma redução da motilidade intestinal. Como é que eu sei que o meu familiar tem uma constipação intestinal? Se ele faz menos de 3 vezes na semana, se ele tem uma evacuação menor que 3 vezes na semana, ele já é considerado um idoso com intestino preguiçoso. Qual que é o grande problema disso? As complicações daí. Um quadro de hemorroida, uma impactação fecal, tem o risco aumentado na fase idosa por conta dessas alterações fisiológicas, que dá para melhorar com alimentação, com hidratação e com atividade, que são coisas que a gente consegue, né? Ah, mas meu pai é acamado, como é que eu faço? Bom, você pode também estimular com a hidratação adequada, com a dieta adequada, com as massagens no sentido horário, no abdômen, com as mudanças de decúbito, também são consideradas formas de ativar esse movimento peristáltico, ok? A forma de sentar na internet foi muito colocada recentemente, que se você coloca um banquinho, facilita o processo de excreção, né? Então, é verdade aquele videozinho, tá, gente? Quando a gente senta e eleva um pouco os pés para ficar na forma como tá a primeira fotinha aí que eu tô colocando para vocês, eu deixo a porção final do intestino mais retinha e mais fácil para então acontecer a evacuação. Tá vendo aí? Que legal? Eu me lembro que na casa da minha bisavó, muito humilde, o sanitário era assim, era de chão. A gente tinha que ficar de cócoras para poder usar. E facilitava, né, a vida. Então, hoje eu tenho esse hábito e eu recomendo também, quem conseguir, né? Eu coloco um banquinho para poder fazer, ou apoio o pé na parede, não sei como vocês conseguiriam fazer isso, mas de fato é verdade e facilita a evacuação, ok? Pode passar. No sistema urinário, o que acontece no processo de envelhecimento? Existe uma tendência a uma urina mais concentrada mesmo, por conta de tudo, né? Tende a beber menos água, o organismo quer aproveitar que o rim já está funcionando menos e jogar o máximo de excreções possíveis nessa urina. Então, tende a ser uma urina mais concentrada mesmo. Não precisa se assustar com isso. Qual é o sinal? O sinal que identifica uma possível infecção de urina no idoso não é essa concentração da urina, né? A urina escura e tudo está mais direcionada a baixa hidratação do que a uma infecção urinária no idoso. Então, é importante a gente ficar atento a isso. A bexiga, com o nosso envelhecimento, ela tende a ser menos elástica, então ela tende a condicionar menos urina e, ao mesmo tempo, ela tende a ficar menos contraída na hora que o xixi sai. O que significa isso? Se antes o idoso conseguia segurar 300, 350, 400 ml de xixi, geralmente na fase dose, 200 ml já é o suficiente para causar total desespero, com medo de perder xixi. Então, é um copo, se for para pensar, né? E quando faz o xixi, há uma tendência, principalmente em nós mulheres, de ficar um resíduo nessa bexiga, fazendo com que às vezes o paciente fez o xixi, acabou de sair do banheiro e fala, eu quero fazer xixi de novo, e volta correndo para o banheiro, porque ficou uma quantidade residual nessa bexiga. Essa quantidade residual é um problema porque ela aumenta o risco de infecção de urina. Para essas questões, assim, eu sempre reforço, quando você for acompanhar o familiar ou o paciente ao banheiro, e ele tem a condição de ele mesmo sentar no vaso, tudo, né? Se for uma mulher, então peça para fazer com calma, faça todo o xixi, terminou? Terminou. Então, aí incline-se para frente, a gente pede para fazer esse movimento de inclinar-se para frente, que aí eu forço o abdômen sobre a bexiga, dando mais uma contraídazinha na bexiga, tentando forçar esse volume residual a sair, sabe? Isso ajuda bastante.
E aí, só para lembrar mesmo que a questão de ir várias vezes ao banheiro não é também para te irritar, nem nada disso, é uma questão orgânica, porque a bexiga cabe menos urina. Então, é por isso que tem essa necessidade de ir várias vezes mesmo ao banheiro, tá? Existe uma redução do tônus da musculatura que sustenta essa bexiga, que é a musculatura pélvica, tanto em mulher quanto em homem. Em mulher, mais por conta das questões de parto, né? Mas também acontece em homem, e isso pode favorecer a incontinência de esforço ou de urgência, né? Que é um problema. E com o processo de envelhecimento, a gente tem também um aumento na noctúria, que é o aumento da urina à noite. Por que isso? Quando a gente fica deitado à noite, para além das questões hormonais, né, gente? Quando a gente deita, a gente manda uma mensagem para o organismo que facilita a circulação na região renal, aumentando então a produção da urina, dando então essa vontade de fazer mais xixi à noite. E aí, isso é um problema, porque se você for um idoso que enxerga pouco, é mais complicado, você ter que levantar correndo, aumenta o risco de queda e tudo mais. Então, a gente sempre recomenda, se for um caso de urgência, né, tente deixar o idoso no local mais próximo possível do banheiro. Não sendo isso possível, ofereça um absorvente geriátrico para ele ao dormir. Não é impor. Ninguém nasceu, aliás, a gente nasce usando fralda, mas depois de adulto, ninguém em sua consciência vai falar assim: meu sonho é dormir usando fralda, né? A gente sabe que isso não é verdade. Então, não é impor isso ao idoso. Converse e explique tranquilamente as consequências dele acordar rápido e querer ir rápido ao banheiro. Então, tendo o absorvente, tendo a fralda, vai ter uma tranquilidade maior. Não, peraí, eu não vou molhar o colchão, eu não vou perder xixi, nem nada, não vou me constranger, dá tempo de eu chegar lá. Até, né, chegar no vaso, porque eu tô com absorvente, eu tô com uma fralda aqui. Isso é legal. E não adianta falar uma vez só, não, né, gente? Toda mudança exige tempo, várias vezes a conversa, várias vezes a oferta, com carinho, com respeito, né? Para que a pessoa consiga ter mesmo a real necessidade de aceitar, de usar, né? Para ter essa segurança e esse conforto. Pode passar. E em relação ao sistema nervoso, ocorre uma redução geral, assim, no número de neurônios no nosso organismo, em maior ou menor quantidade, de acordo com a vida que a gente teve até chegar lá na velhice, né? Mas graças a Deus, os neurônios, eles mantêm preservada a capacidade de elasticidade, plasticidade neuronal. Significa que os neurônios que ficam, eles ficam em qualidade de acordo com os estímulos que eu dou para ele. Então, é fundamental a gente manter-se ativo, com estímulo, lendo para o paciente, para manter preservado esses neurônios aí. Mesmo o paciente que já tem uma demência, mesmo o paciente que já tem uma demência. Existe uma diminuição dos reflexos, uma coordenação diminuída, principalmente coordenação de motor fino, a escrita, a capacidade de abotoar, de fechar a camisa, de pegar o zíper, que é pequenininho, né, para poder fechar. Isso tende a ficar mais lento e a percepção tátil também fica comprometida. Então, são coisas que dá para a gente estimular, dá para a gente ir facilitando. Será necessário mesmo um sapato com cadastro? Será que não dá para eu adaptar esse sapato? Será que eu tenho que ter todos os botões da camisa? Será que não dá para eu tentar uma blusa que facilite esses botões para ele e ele conseguir vestir sozinho, eu não ter que vesti-lo? São questões simples, mas que reforçam a autonomia dele. Existe essa redução na propriocepção, que é a nossa capacidade de se perceber no tempo e no espaço. Então, por conta dessas questões do envelhecimento neurológico, se o idoso está sentado, está deitado, o organismo entende que ele está deitado. Se ele se levanta bruscamente, existe uma lentidão aumentada para ele identificar que mudou a postura. Isso pode causar tontura e evoluir para queda. Muito comum em idosos. Então, por isso a gente tem que ter essa tranquilidade, tá? E essa redução na função dos nervos periféricos, né, o que aumenta o risco de lesões, o risco de as alterações de pele, junto com essas alterações nervosas, favorecem o risco, às vezes, de
lesões bolhosas no idoso, tá? Então, é isso aí. E aí, gente, o povo já deve estar assim, eu não quero envelhecer nunca mais na minha vida. Não, gente, tudo que eu falei, tudo isso que eu disse, acontece com a gente a todo momento e a gente não se dá conta disso. Acontece com o seu familiar e ele tá aí, ó, tá ótimo, né? Às vezes não tá tão ótimo assim, porque teve tudo isso associado a uma doença crônica, um diabetes, uma hipertensão, às vezes teve um acidente vascular, tá com alguma demência, mas o processo de envelhecimento em si, ele não causa nada disso que eu coloquei, ele não causa um declínio funcional. Ele nos expõe a um risco aumentado para um monte de coisa. Mas se eu tenho ciência de que é simples eu reduzir esses riscos, então eu consigo aplicá-los, né? Eu consigo padronizar os horários de hidratação, eu posso oferecer suco, chá em alguns horários que antes eu não oferecia, eu disponibilizo água a mais no cômodo, na casa. Eu tento deixar o banheiro mais fácil de ser usado, né? Porque se eu tenho um banheiro com um vaso muito baixinho, o idoso já tem fraqueza na perna, aí ele fica até com preguiça de ir no banheiro, até que ele senta, até que ele levanta, como é que ele faz, né? Quando a gente entende isso, a gente aceita isso, é fácil para a gente distanciar de que o que ele faz é para você. É para te incomodar, é para te fazer pirrar. Ele está recusando a sua comida, fazendo careta para sua comida. Não é para você. É porque de fato não está prazeroso. Está difícil. Né? Então, vamos olhar essa língua. Será que não dá para higienizar a língua dele e facilitar essa sensação do prazer? Será que se eu fizer um cardápio diferente, se eu fizer junto com ele, com ela, não vai aumentar o prazer dela? Se eu perguntar o que ela quer comer, né? Cuidar é uma arte, gente. E não existe receita de bolo. Se alguém esperava isso, desculpa, mas não existe receita de bolo, né? O que eu falo para uma paciente não vai servir para outra e vice-versa. Aí eu pergunto para vocês, você está preparado para cuidar de maneira mais leve do seu familiar ou do seu paciente? Você está preparado para encarar isso? Você que já vive isso, e aí? Fez sentido para você tudo que eu falei? E você está preparado para acolher o seu próprio processo de envelhecimento? Caiu a ficha de que vai acontecer com você também? Bom, se nós acreditamos que o envelhecimento seja um tempo de decadência física, confusão mental e isolamento, nós estamos propensos a ter um sentimento negativo em relação a isso. Isso é fato, tá? Então, eu sugiro uma busca do autoconhecimento para você ir vendo o que que vai te incomodando, o que que vai doendo em você e já ir trabalhando isso aí. Pode passar? E aí, gente, toda mudança é trabalhosa, né? Mudanças internas são mais ainda para você que cuida e para quem está nessa fase, com tudo isso que eu acabei de dizer. Poxa vida, você acha que é fácil para uma paciente minha que sempre adorou ler, sempre amou ler, um prazer imensurável em ler, de repente ter que contar com alguém para ler para ela? Ela fica desesperada, dá o horário que ela combina, ela já começa a chamar todo mundo. Porque ela quer que alguém leia para ela, ela não consegue fazer isso sozinha mais, né? Será que vocês acham fácil para uma pessoa que sempre morou sozinha na casa dela, pagar as contas dela e tudo, de repente vem o filho, que era quem ela era sinônimo de autoridade, de cuidar, de apoio maternal, falar que ela tem que fazer alguma coisa? Eu gosto de dizer que o idoso não tem que nada. Eu sou da turma que defende ele, tá? Ele não tem que nada. Quem tem que mudar sou eu. Se eu disse se eu disse um termo hipotensão e ele não entendeu, eu falei errado. Eu vou e mudo. Sua pressão está baixa. Não entendeu também? Eu mudo de novo. Eu me dispus a isso. Como eu tenho que mudar várias e várias vezes, quantas forem possível, para que o meu cuidado seja leve e prazeroso, para que não seja briga após briga o tempo inteiro dentro da minha casa. Né? Então, mudanças internas são mais ainda. Mas uma coisa é fato: quando a gente muda o olhar, quando se traz leveza ao dia a dia, quando se percebe que tudo que você fez e todos os caminhos por onde passou
te fez chegar onde está, aí sim você acolhe o presente que a vida é. Eu amo essa frase. Então, por isso, permita-se mudar seu olhar sobre o envelhecimento. Permita-se isso. Comece a deixar distante a ideia de que é feito para te deixar nervosa, para te tirar a paciência, para te tirar do sério, né? Reconheça a dificuldade que é envelhecer mesmo. Acolha a oportunidade de estar ali ao lado da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó. Tente voltar o olhar, voltar a ser filho, voltar a ser filha. Pedir um carinho. Quem que dá carinho pra gente? Né? Quem que cuida da gente? É a mãe. Não é o filho que cuida da mãe. Então, quando a gente começa a cuidar da mãe da gente idosa como mãe, isso impacta ela diretamente. E às vezes impacta de maneira negativa. Se eu consigo, e é um exercício difícil, trazer esse cuidado na posição de filho, de filha, é diferente. E enquanto cuidador, em relação a essa relação, é um pouco mais fácil. Mas se eu começo a achar que aquele idoso, aquela idosa, é uma criança, eu vou querer vou querer que ele faça tudo do meu jeito, né? Vou querer impor, e aí também não vai dar certo. Acolha as oportunidades, ore, né? Trabalhe o seu espiritual e agradeça sempre, mesmo que esteja aí no perrengue, agradeça. É sempre algo maior, é sempre por alguma coisa maior. Eu tenho muita tranquilidade nisso. A Cisa colocando, cuido da minha mãe, com tranquilidade, com amor, com paciência, amo cuidar dela. É isso. E lembre que você está fazendo o melhor que você pode, né? Você está nessa aula hoje, em plena quinta-feira à noite, me aturando falar na sua cabeça quase 2 horas já. Então, você tem feito o melhor. Então, vai dar certo, tá? E, claro, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui me ouvindo, pedir mais um pouquinho da atenção de vocês, porque se você quer melhorar ainda mais o seu cuidado, se você está a fim de aprofundar um pouco mais no seu conhecimento, eu, para além dessa aula gratuita que eu dei hoje, que eu também montei com todo carinho, eu montei um curso chamado Saber para Cuidar, com foco em familiares que atuam com idosos com demência de Alzheimer. E eu estou aqui hoje para falar sobre esse curso também, nesse finalzinho, e colocá-lo para vocês, de que vocês vão ter a oportunidade, então, de comprar esse curso comigo, e eu terei a oportunidade de falar para vocês, de aprender com a experiência de vocês, tá? Como que vai ser esse curso? Esse curso vai ser 100% online também, né? Vão ser 3 encontros ao vivo que nós teremos, uma vez por semana. As aulas já vão começar na semana que vem. No dia 20, a gente já começa a nossa primeira aula, para quem se inscrever, né? As aulas vão ficar gravadas. Para quem já perguntou sobre a aula de hoje, essa aula de hoje também vai ficar gravada. As aulas vão ficar gravadas. E o acesso do curso vão ser por 2 anos. Você vai poder ver quantas vezes você quiser. Toda vez que você se sentir seguro, que você tiver dúvida, você precisar de um acalento, de um carinho, você vai lá e assiste a aula do curso de novo, tá? O que você vai aprender nesse curso? Para que você tem que fazer? O que você vai aprender nesse curso, né? Então, qual que é o meu objetivo com esse curso que eu vou colocar para vocês hoje aqui? É despertar um olhar para o cuidado para esse paciente com Alzheimer. Mas eu não quero falar só de técnicas básicas, não. Eu quero que as pessoas entendam mais sobre a doença e, a partir desse saber, você consiga cuidar melhor e mais descomplicado, mais leve, né, do seu familiar. Então, na aula 1, nós vamos falar sobre o envelhecimento neurológico. Para além das questões que eu falei hoje, a gente vai aprofundar mais, claro. Vamos trazer conceitos sobre o cuidar, tudo que a gente traz para o nosso ato de cuidar, né? Toda a nossa questão cultural, toda a nossa questão de formação humana, como que isso influencia no nosso cuidado. Vou trazer também adaptações que a gente precisa fazer no ambiente para esse idoso ficar mais seguro e para que eu, que cuido, tenha mais facilidade também nesse processo, né? Na aula 2, eu vou falar especificamente da demência por Alzheimer, todas as fases que envolvem essa demência,
as relações de aprendizado, as questões de memória. Vou trazer também uma diferenciação de delírio para delírio e qual é o impacto disso na vida da família. Como que a gente pode fazer para ajudar a família, para ajudar o idoso. Se é normal, se não é normal. Vamos falar bastante sobre comunicação. A comunicação entre a pessoa que cuida e o idoso, a pessoa que cuida e a relação com o suporte familiar dela, com o apoio familiar, né, que é sempre, sempre, sempre um grande desafio que a gente tem nas relações de cuidado com o paciente com demência. E aí, então, no fim, na aula 3, nós vamos colocar um pouquinho sobre como estimular a autonomia e independência desse idoso com Alzheimer, né, com demência. Vamos falar do Alzheimer na fase avançada, que é a evolução para a síndrome de fragilidade. Então, eu vou estar falando sobre curativo, prevenção, descaras e tudo. E vou falar também sobre um tema que é um tema pesado, mas que é necessário, que é o luto antecipado, né? Como é que a gente trabalha a perda da pessoa em vida, né? O que a gente vai trabalhando na gente nesse processo aí que a doença por Alzheimer traz, né? Com tanto transtorno. Obrigada, pessoal que está elogiando. Obrigada por esse de mulher canhosa, cuidar e conviver com a pessoa. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E aí, assim, quanto que vai custar tudo isso que eu vou colocar para vocês, que eu estou fazendo com muito carinho? Vai custar apenas R$ 157, ok? E assim, a gente definiu as formas mais fáceis de vocês pagarem isso, porque de fato é muito importante para mim que todo mundo consiga participar. Então, como é que você pode fazer esse pagamento? Você pode pagar pelo cartão de crédito, dividir de 10 vezes. Você pode pagar pelo cartão virtual da Caixa. Você pode pagar via boleto. Pode dividir em 2 cartões, se for o caso. Pode fazer transferência bancária, tá? E olha que top, gente. Se você comprar, aí de repente você fala assim: ai, gente, não gostei não. Não quero mais. A gente dá 15 dias de garantia para você falar que não quer mais e a gente devolve o dinheiro, tá bom? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu estou me esforçando muito para poder dar um curso top e acolhedor para você. E além do curso, vai ter um bônus. Vão ser, na verdade, 3 bônus, tá? Nós vamos ter um acesso a uma comunidade no Facebook fechada, tá? Só vai ser para aluno. E aí, a comunidade é importante porque você vai encontrar pessoas que estão vivendo a mesma condição de você, a mesma condição sua. E é muito importante a gente se ver no outro, porque eu consigo aprender com o sofrimento do outro e vice-versa, né? Ao mesmo tempo em que eu sou acolhido pelo outro. Então, nessa comunidade, vocês vão tirar dúvidas, compartilhar experiências, fazer indicação de cuidador, de cuidado. Eu também vou sanar dúvidas que vocês tiverem e colocarem lá, por exemplo. Então, vai ser bem legal. Vão ter acesso a mais de 20 lives feitas entre eu e um especialista de diversas áreas. Tem dentista, tem fonoaudiólogos, nutricionistas extremamente competentes, terapeutas ocupacionais, tem ginecologista, tem oftalmologista. Então, são lives sensacionais e que vocês vão ter acesso também à disposição para aprender bastante. E, além disso, um guia, um e-book, que é um guia de estratégias de comunicação com o idoso, que a gente vai disponibilizar em parceria com a equipe da Blend Ponto Expressividade, que também é uma equipe excelente. E então vai ser um guia que vai trabalhar muito a questão da comunicação com afeto, estratégias de comunicação, de postura corporal, de ambiente, de segurança, de relação. E que vai ser muito bom também. Tenho certeza que vocês vão aproveitar, tá? Aí tem gente perguntando, e terá algum tipo de supervisão de caso prático? Então, o minicurso é importante eu ressaltar que ele vai ser um momento que eu vou ter maior do que esse aqui, por exemplo. Então, eu vou conseguir sanar dúvidas das pessoas, vai ter exercício para ser feito, as pessoas vão ter a oportunidade de relatar o que estão vivendo. E aí, claro, eu vou fazer o possível para responder todos em tempo durante o minicurso e me comprometo também a ajudá-las
nas questões ao fim do minicurso, óbvio, né? É um compromisso que eu estou fazendo com vocês. E aí, para quem se interessar, o minicurso já está aberto, tá, gente? A inscrição já está aberta para esse curso que eu estou oferecendo para vocês, por apenas R$ 157. O link para inscrição nele já está no chat, que vocês vão ver aí, já está postado lá. Então, quem acredita que vale a pena, eu acho que vale a pena demais, clica lá e já garanta a sua vaga. O minicurso vai ter certificado, sim, a Nicole está perguntando. Mais alguma coisa? O minicurso é direcionado para familiares que cuidam, mas cuidadores profissionais também vão conseguir aproveitar muito, não tenho dúvidas. Técnicos de enfermagem também. E colegas da graduação em enfermagem, eu acredito que vão aproveitar muito. Enfermeiros que atuam em outras áreas, vai ser legal, vai, mas eu não vou trazer uma abordagem técnica, não. Eu vou trazer uma abordagem mais acessível para a galera que tem domicílio, que é leiga, tá? Mas se quiser, vai ser um prazer, viu? Perguntas sobre a aula de hoje, sobre o minicurso? E aí, pessoal? Alguma pergunta? Não? Bom, então eu gostaria de agradecer vocês, né, pela audiência, pela paciência, pela participação. Espero que o que eu tenha dito tenha feito sentido para quem está aí, cuidando do familiar com tanto carinho. E aguardo vocês na inscrição lá no mini curso, tá bom? Obrigada pelos elogios, obrigada pelo pessoal que participou. Um beijo no coração e até mais.